No vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu fiz para criar um formulário de contato interativo com o usuário usando uma das tecnologias que o usuário usa geralmente no seu dia a dia, né? Que eu usei para desenvolver esse formulário? Eu usei o VS Code, né, para desenvolver, usei o Visual Studio para fazer o deploy, né? E eu estou rodando ele na minha máquina local. Então eu peguei esse site aqui para desenvolver, uma empresa de engenharia e construção, incorporações, né? E como a gente sabe, o usuário está acostumado a usar o WhatsApp ali no seu dia a dia. Então, uma das maneiras, né, de o usuário entrar em contato com a empresa é através do botão aqui do WhatsApp, né? Só que antes, né, de ele enviar a mensagem para o cliente, o visitante que tiver no site enviar a mensagem, ele vai ter que informar algumas coisas, né? Que, nesse caso aqui o DAS, né, que é o assistente virtual que eu personalizei aqui para o site, ele vai solicitar, né? E uma vez que ele solicitar essas informações e o usuário responder, ele vai capturar essas informações, né? E vai enviar para uma base de dados para que o cliente possa contatar esse visitante em um momento oportuno ou, se o visitante quiser, no final ele mesmo pode ser direcionado para o WhatsApp da empresa e dar continuidade ao atendimento, né? Então, em vez de fazer um formulário convencional, eu criei aqui esse assistente virtual personalizado. Então, vale lembrar que ele não é um assistente virtual integrado com outras tecnologias de mercado, né? Eu desenvolvi ele do zero. E hoje eu vou mostrar como que eu fiz para criar essa interação, né, com o usuário, com o visitante do site, para que ele possa fornecer as informações mínimas necessárias para que a empresa possa entrar em contato com ele, né, e ajudá-lo aí com suas necessidades, tá bom? Então essa aqui é a parte visual do site, né? E quando o usuário clica aqui, ele fecha, né? Clica aqui, ele abre novamente e inicia-se a conversa. Então tem uma das perguntas que o chat vai fazer, que o chatbot vai fazer, que é relacionada ao objetivo do contato, né? Eu vou mostrar como é que ficou, tá bom? Vamos lá para o código então. Então, antes de prosseguir, né, com as alterações aqui que eu vou fazer e alterar o motivo, né, do contato do usuário, eu queria explicar um pouquinho aqui o que eu fiz, né? Esse chatbot eu desenvolvi ele em HTML, a parte do front-end, e em jQuery, a parte do back-end, tá certo? Mais para frente eu vou fazer uma outra modificação para que esses dados sejam armazenados em uma tabela em MySQL, em banco de dados, e aí a gente vai usar o PHP como back-end, tá bom? Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui, né? Eu criei aqui uma função, né? Tem uma div lá no chat, chama Conversation Container, né? Que é onde toda a conversa ela é armazenada, né? Ela é exibida, né? Então, quando a aplicação ela é aberta, né? Esse campo, né, que é o corpo do chatbot, ele sempre vai rolar para cima, né, para que a mensagem que o usuário for escrevendo e que o próprio chatbot também for escrevendo possa sempre ir subindo, tá bom? Então, primeiramente, quando o chat é aberto, né, o campo de valor, que é o campo de texto que o usuário digita as informações solicitadas, ele recebe o foco, e aí o usuário, né, ele começa a digitar. Eu criei aqui uma array, né, com os dados que vão ser capturados do visitante, e aqui eu criei uma variável com os campos, né, que a gente vai coletar, que é o nome, o telefone, o e-mail e o assunto, né, que ele quer tratar.
Então, a gente usa um índice, né, para saber em qual das informações a gente está solicitando, né? E aí a mágica toda acontece aqui nessa função, né, que atualiza o formulário sempre que o usuário enviar o texto fornecido. Né? O formulário ele é submetido, então toda vez que o usuário pressionar a tecla Enter ou clicar no botão de enviar a mensagem, o formulário é submetido. Quando o formulário for submetido, ele chama a função atualizar formulário, tá bom? Então toda a mágica está aqui e aí a gente vai ver como é que eu fiz aqui para o chatbot pegar as informações e interagir com o usuário, tá bom? Então aqui a gente coloca, né, uma propriedade básica da expressão evento aqui, do evento, né, que é para que ele não submeta o formulário e fique lá na tela enquanto o usuário estiver interagindo, né? Então tudo que o usuário digitar lá no campo valor, que é aquele campo de texto, eu armazeno nessa variável, né? E aí eu pego o campo atual lá de acordo com o índice, que é o primeiro índice, que é o 0, né? A primeira pergunta. E aí eu armazeno para saber que é o campo atual. E aí eu vou mudando, né? Sempre que o usuário for interagindo, né? Numa das interações que está relacionada ao assunto, tem aqui os assuntos que ele quer tratar. Então esse aqui não vai ter mais, né? Vai ser projetos de engenharia, ok? Consultoria. Vou acrescentar um novo campo aqui. Que vai ser incorporação. E o último vai ser outros assuntos, né? Então esses são os assuntos básicos que o usuário vai poder informar lá durante a interação, né? Quer falar sobre construção, sobre reforma, projetos de engenharia, consultoria, incorporação ou outros assuntos, certo? E aí, de acordo com a escolha que ele colocar lá no chat, ele vai exibir o texto aqui, né? Então, se ele informar um, vai ser construção, dois e assim por diante, né? Mais para frente a gente vai fazer a relação, vocês vão entender. Então aqui, né, é o corpo do chatbot. Então ele pega a informação que o usuário digitou, que ele pegou lá na variável valor, e acrescenta dentro da div de mensagem enviada pelo usuário, né? E aí exibe lá no chatbot. E aqui são as perguntas, né? As perguntas que são feitas. E aqui, olha, construção, reforma. Aqui a gente mudou, né? Virou projetos de engenharia. Ok. Vamos acrescentar mais uma. Consultoria. Incorporação. Está lá na lista, né? Então, é construção, reforma, projetos de engenharia, consultoria, incorporação e outros assuntos. Ok? É uma lista ordenada por número. Então, o usuário ele pode colocar tanto o número quanto o texto, vai exibir lá no chatbot, ok? Então, feito isso, o formulário ele é zerado, né? Para cada vez que o usuário enviar a mensagem, ele é zerado, né? E aqui, após, eu criei aqui um timeout aqui, né? Para contar um tempo, que nesse caso aqui é quase um segundo, né? Ele vai esperar ali quase um segundo para ele responder, né, a pergunta aqui que foi feita, né, para o usuário. Feito isso, né, ele vai rolar a mensagem sempre para o topo, ok? Então, basicamente é isso, né? Fiz aqui as alterações, então ele começa lá perguntando, né, algumas perguntas básicas.
aqui eu crio o corpo da mensagem que vai ser enviada para o WhatsApp se o usuário ele escolher interagir direto com o time da empresa após fornecer os dados, né? Então, olá, aí eu peguei lá os dados do visitante, que é o nome, tá vendo? Olá, meu nome pego o dado do visitante, né? Gostaria de saber mais, aí eu coloco o assunto que ele escolheu, né? O número do telefone e o e-mail, e isso tudo eu envio, neste caso aqui, para o usuário, tá bom? Então, aqui feito as alterações, né? Aqui eu exibo uma mensagem no console só para ver como é que ficou a mensagem, né? Já está validado, então eu vou comentar para não exibir nada. E aqui eu crio o link, né, do WhatsApp com o texto que a gente criou aqui em cima, que é a mensagem para ser enviado para o usuário, tá bom? Bom, basicamente é isso. Então vamos ver na prática agora como é que ficou, tá bom? Então, como eu alterei aqui o código-fonte, né, o arquivo funções, eu preciso subir lá para o servidor. Nesse caso, eu estou rodando um servidor local, mas de qualquer jeito eu tenho que publicar. Então, eu publico, né? E aí eu rodo ele aqui no meu próprio ambiente de desenvolvimento, né? Que aqui é o localhost. Vou dar um Ctrl R aqui para dar um refresco na página e vamos ver como é que ficou. Então, olá, eu sou o Das, qual é o seu nome? Vou colocar aqui meu nome, né? Opa, eu gosto sempre de escrever nome próprio com a primeira letra maiúscula, né? Regra básica de português. Então, Claudionir. Note que ele exibiu o que eu digitei e fez a próxima pergunta. Muito prazer, Claudionir. Por favor, me informe o seu número de telefone. Exemplo. Bom, tá dando aqui o exemplo. Ok. Obrigado. Informe o seu e-mail para que eu possa registrar o meu atendimento, tá bom? Contato @claudionirqs.com claudionirqs.com ClaudionirQS é o meu site, né? Se vocês quiserem visitar, fiquem à vontade. Lá vocês vão saber um pouquinho mais sobre mim, sobre as atividades que eu exerço, né? Que eu posso fazer aí para ajudar. Então, ótimo. Em qual assunto podemos te ajudar? Olha aí, ó. Construção, reforma, projetos de engenharia, consultoria, incorporação ou outros. Eu vou escolher o 3, que foi o que eu alterei. 3. Então, note que ele pegou lá o texto projeto de engenharia. Muito bem, Claudionir, já temos o que precisamos para lhe atender. Em breve, um de nossos engenheiros entrará em contato. Se preferir, clique aqui para ser direcionado. Tá aí. Então, finalizou, né, a captura dos dados e ele criou um corpo de e-mail para ser enviado para o WhatsApp, se o usuário clicar aqui. Se não, né, no próximo vídeo eu vou mostrar como que eu fiz para pegar essas informações, cadastrar numa base de dados e enviar para a empresa poder entrar em contato com o usuário, né? Então, por enquanto, eu vou só mostrar como que ficou, clicando aqui. Note que ele abre o link do WhatsApp, né? E olha lá o texto. Olá, meu nome é Claudionir, gostaria de saber mais sobre o projeto de engenharia. Pode me retornar neste número? Ou, se preferir, neste e-mail, por favor? Então, vamos ver como é que fica lá no e-mail. Eu uso bastante o WhatsApp Web. Então, ele vai enviar, né, a mensagem lá para a empresa, para o WhatsApp da empresa, se eu clicar aqui, né, em enviar. Nesse caso eu não vou enviar, o contato lá na empresa é esse aqui, eu não vou enviar, mas já deu para vocês terem ideia, né, de como funciona, tá certo? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pelo tempo. E se tiver qualquer dúvida, comenta aí nos comentários. E se quiser saber um pouco mais sobre como eu fiz esse chatbot personalizado, pode entrar em contato comigo aí que eu vou ter o maior prazer em ajudá-los, tá bom? Super abraço e até a próxima.